Isso vale para qualquer clube, gente. Tem que falar. É o que eu penso. Tudo bem, numa situação excepcional, é o segundo jogo, ninguém fala. Fazer o quê? O Marco Martim, São Paulo querer poupar o jogador contra o Palmeiras é brincadeira. Ele na escala 2 pontos que não sabe marcar, coisa de menino maluquinho. Eu acho que a questão não é que eles sabem marcar. Eles não fizeram bem o trabalho, mas tem que marcar. O Dudu não marcava. Agora marca. Então aprende a fazer o trabalho. Júlio César Pereira Braz, novo membro do canal. O Wellington Inácio, vendo o jogo, percebeu que o Palmeiras não tem banco e alguns bons jogadores. Além disso, o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo no Brasileiro. É fato, falamos sobre isso já. Não ganha desde 2017. Julielson Pereira, boa noite. Não consigo entender como a diretoria do Flamengo não se move para contratar um lateral direito e joga uma responsabilidade para um jovem em formação que oscila muito. É natural, concordo. Eu concordo. Acho que é absurdo jogar toda essa responsabilidade em cima do Wesley. Enfim, ele não está pronto, é nítido isso. Andreasa Taveira, o Wesley perdeu todas, o garoto é muito afoito. Você sabe de alguma movimentação de mercado? Não, nenhuma, Andreasa, nenhuma. Por enquanto, não há nenhuma movimentação nesse sentido. Também acho, concordo com você, tem mais gente falando sobre isso. Obrigado pela sua mensagem e tudo também de bom para você, que Deus te proteja. Gleidson Souza, fala Mauro, boa noite. Eu estou ficando maluco, o sistema não marcou um pênalti hoje. Um abraço de Pedreira, São Paulo. Gleidson, o sistema não marcou. Humberto Bezé, bandeirinha afobada marcar e penal não marcada, é verdade. O Alexandre continua aqui falando do São Paulo, ele corneta pra caramba. Ele quer que o jogador vá embora, enfim. O Maicon Figueiras, obrigado, Maicon. O Flamengo jogou mal o primeiro e muito bem o segundo. Agora o Wesley, pelo amor de Deus, não dá, chega, né? Pois é, mais pessoas reclamando do Wesley. Matheus Soares, pelo que vimos, chorar para a CBF valeu a pena, né? Diz ele. Diogo Firmino, o chororô da semana passada valeu a pena. Pênalti claro, Everton Ribeiro e revisão no VAR de impedimento do Rony quando o Bandeira marcou em campo, o juiz parou o jogo. É verdade, o jogo está parado. Vem cá, é o seguinte, se o Bandeira levantou a bandeira, acabou, né? Parou a jogada. Ou então o Bandeira não levanta. Ele fica ali, espera naquela recomendação, né? O lance acabar e depois ele marca. Porque quando ele levanta, ele induz o time a parar na jogada. É loucura isso, gente. O Fernando Canidia, o lance em cima do Everton foi igual ao do Vitor Roque no Pulga? Foi, de certa forma foi, empurrão pelas costas. Nenhum dos dois foi marcado. Guilherme Caled, temos que acostumar Everton Ribeiro no segundo, muda o jogo. Aí tem um detalhe, Guilherme, muito interessante, a sua observação. O Everton Ribeiro, ele entrando no segundo tempo, ele pode ser muito mais útil do que começando jogando certas partidas. Porque ele não vai conseguir ter, cada vez menos vai ter, aquela intensidade de um jogo. O jogo no primeiro tempo é um jogo muito mais elétrico por parte do Palmeiras. Muito mais intenso, muita marcação, pressionando o Flamengo, acelerando o jogo. Enfim, é interessante a sua observação. Talvez ele possa ser útil muitas vezes assim, vindo do banco. O Ricardo Lucena também achou que foi pênalti no Everton. O Rogério Anitablian, um oásis, boa informação, entretenimento para quem gosta de futebol. Obrigado, Rogério. Gentileza sua, meu amigo. Rogério Anitablian tem um canal do Rogério Anitablian aqui no YouTube, e ele fala de geopolítica e assuntos internacionais. Ótimo conteúdo, faça inscrição no canal do Rogério. O mundo não é só futebol, a gente tem que se interessar por outros assuntos também, rapaziada. Palmeiras teve pênalti pior contra o Botafogo, fala o Wilson. O Ezequiel da hora também com a gente, assim como, de novo, o João Augusto Antoniol, ele dizendo que a Fla Mimimi não aguentaria 10 minutos de Irineu, Goéber e Negreiros. Pois é, esses tempos duros, né, João? Brincadeira. Para quem reclama do Cebolinha, né? Já está decidido no gol que o titular é o Matheus, fala o Carlos Adelson. Vamos ver como é que o Rossi vai se comportar nos treinos e quando ele tiver uma oportunidade de jogar. No momento, o Matheus é o titular, evidentemente. Marcos Roberto, boa noite para você também. Aquela história que o São Paulo havia pedido contratação de psicólogo procede? Desconheço, já foi contratado? Não sei, Marcos, eu não tenho essa informação. Tá? Se a tiver, eu vou compartilhar com vocês, mas eu não tenho essa informação. Jonas Eduardo Moreira Souza, não podemos reclamar do resultado de hoje devido às circunstâncias. Jogo entre o mata-mata, ganhamos 1 ponto. Devemos reclamar e lembrar muito os 3 pontos perdidos em Bragança. É verdade. Grande abraço a você também, Jonas, que foi uma vergonha, uma atuação vergonhosa do Flamengo. Aquela em Bragança Paulista. Nem um chute no gol eles conseguiram dar. O Railson Trindade, bizarro o VAR não chamar no pisão do Luan do Bruno Henrique, se tem um sistema não é contra o Palmeiras. Ali foi acidental, na minha opinião, Railson. O Luan saltou, quando ele caiu, ele pisou, mas foi totalmente involuntário. Não acho que o Luan teve nenhuma intenção de atingir o jogador do Flamengo. O Matheus Harrison, de novo aqui, Cebola errou no gol do Palmeiras. É verdade, ele não marcou. Ele deixou várias vezes o Mike sozinho. O Ayrton sai no combate, mas marca a distância. O Maicon cruza com muita liberdade e na sequência. Mas aí a bola bate ali, bate aqui. O Thiago Maia para rebater a bola para longe. Ele joga a bola na direção do Dudu, um horror. Muito mal, tá o Thiago.
Ele não marcou as entrelinhas, o jogador do Palmeiras apareceu desmarcado atrás das costas dele. Eu não posso ficar mostrando os lances, Matheus Radisson, ainda mostrei um aqui, porque a gente não tem essas imagens. Mostrei o que estava na rede social aqui do próprio Globo Esporte. Nicolas Langer, Flamengo treme contra o Palmeiras em finais? Pergunta ele. No Brasileirão, 11 jogos sem perder para o Palmeiras, 2 finais recentes, 2 derrotas. Mas muito peculiar, né, Nicolas? Diz que tremeu. Como o André caiu sozinho, perdeu a bola e tomou o gol, né? E da outra foi um 4-3, um jogo de pré-temporada. A Supercopa é pré-temporada, lá e cá. O Flamengo ganhou também do Palmeiras em 2020, na Supercopa. Então, ganhou uma Supercopa e perdeu outra. E na final da Libertadores, dizer que tremeu, se tivesse tomado um sacode, uma pancada. O jogo foi 1-1. O Flamengo quase virou o jogo mesmo, aquele time desorganizado do Renato Gaúcho. Teve a chance do Michael. E aí o gol do Palmeiras sai numa falha absurda do Andrés Pereira, que escorregou. Valdeir Lima, você acha que o Flamengo deveria negociar o Thiago Maia? Anos no clube não agrega praticamente nada, só comete erros. Eu acho que se tiver oportunidade, deve negociar sim. Se o mercado oferecer alguma coisa para ele, não vejo sentido. Com a chegada de novos jogadores, eu acho que já encerraria essa passagem também. Acho que está bem desgastado. Acho que é um jogador que realmente não está atendendo aquilo que se espera dele. Juliana Prado, também com a gente. O Thiago, gestão do elenco priorizando a Copa. Renato voltou. Eu não acho que foi uma prioridade de Copa. Acho que foi uma questão de tentar administrar a situação. Eu acho que foi uma questão de tentar administrar uma situação, porque não foi um time reserva como foi ano passado. Foi o time titular, os meias ficaram guardados, ele tentou uma saída de... Ele tentou fazer um jogo, gente, utilizando os jogadores rápidos, os pontas, para fazer uma marcação forte nos jogadas pelos lados, que não funcionou. Eles não fizeram esse trabalho corretamente. O Cebolinha, nem o Luiz Araújo, especialmente o Cebolinha. Então ele queria neutralizar as ações ofensivas com as jogadas pelos lados do Palmeiras e ter saída em velocidade para o ataque, e nada disso funcionou. O Gerson não conseguiu dar a dinâmica correta junto com o Vitor Hugo para colocar para acionar esses jogadores. Então, acho que assim, a engrenagem não funcionou. Mas não acho que ele desprezou, não. Pelo contrário. Senão ele teria colocado em campo, por exemplo, se fosse o caso, ele viria com Santos, ou Rossi, Varela, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz. Certo? Aí no meio ele poderia colocar o Thiago Maia mesmo, né? O Vitor Hugo, o Matheus França, e o Luiz Araújo, o Cebolinha e o André de centroavante. O garoto que estava no banco hoje. Nem o Bruno Henrique. Aí seria um time reserva. Aí você fala, pô, ele ignorou o brasileiro. Não, ele botou a força máxima de momento, porque não tinha o Pulga, e abriu mão dos 2 meias, tentando administrar a minutagem dos dois, e colocou os 2 pontas, tentando uma outra solução, que não funcionou. E que vai ser repetida certamente em outras partidas, não tenha dúvida. O Flamengo vai ter Cebolinha e Luiz Araújo nas pontas em mais jogos. E mais jogos, tá? Fábio Costa, a narração do jogo do Premier foi péssima e tendenciosa a favor do Palmeiras. Até acusaram o torcedor do Flamengo de tentar invadir a sede do Palmeiras. Não foi a narração. Aí foi o repórter que trouxe uma informação, segundo ele, da Polícia Militar, que depois ele até corrigiu, tá? Então não foi a narração. Foi um dos integrantes da transmissão que trouxe uma informação que depois ele mesmo corrigiu. Rodrigo Negão.